Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, aqueles que estão aqui no plenário, que estão aqui no auditório, e também todos que nos acompanham pelas redes sociais, um bom dia a todos. Quero também aqui ser solidário às famílias enlutadas que foram aqui apresentados. Que Deus abençoe, console e conforte o coração de todos. Senhor presidente, essa é uma data muito importante. Hoje nós estamos aqui com uma discussão atípica, não é? Coisas que nunca aconteceram nessa casa, pelo menos desde que eu estou exercendo a vereança nessa casa, de um projeto de lei, senhor presidente, ele passar tanto tempo engavetado, recebendo, virando, né, criando mofo, durante 90 dias, senhor presidente. Um projeto de lei que visa dar o aumento aos professores e simplesmente isso foi tomado, esse direito foi usurpado desta Casa Legislativa. Porque nós somos aqueles que decidem no voto. Aqui tem 15 representantes do povo, vereador Padre. 15 representantes. O povo escolheu 15 representantes na última eleição para que decidisse as questões referentes ao bom andamento desse município. E chegou um projeto de lei a essa casa e os vereadores não puderam votar. Não puderam votar porque ficou engavetado. E isso é lamentável. 90 dias fez ontem. Vamos fazer audiência pública, vamos só fazendo politicagem para desgastar o prefeito e os vereadores que seguem o prefeito. Só isso. Objetivo nenhum. Alguns dizem em alto e bom som, nós defendemos os professores. Acredite, senhoras e senhores, tem vereador aqui que tem patrão, ou patroa. E estão felizes porque estão podendo dizer isso, porque se o patrão ou a patroa disser, você não vota, está ouvindo? Eles vão retroceder. Se o patrão ou a patroa disser, vocês vão votar para uma bomba cair em São Bento, estão ouvindo? Eles votam. A rua vai ser calçada de ouro, não vote não, viu? Eles não votam. Então, é um sensacionalismo terrível que se faz em cima disso. E o direito desses vereadores escolherem, vereador Pezinho, foi usurpado, a gente não teve direito de votar. Agora o Poder Legislativo, o Poder Executivo pediu o projeto de volta para fazer uma nova análise. Por quê? As coisas mudaram. As coisas mudaram. E a culpa de quem é? Podia estar todo mundo já recebendo seu salário, o retroativo, tanto os 3 meses que esse projeto está aqui, como o retroativo que seria pago também se o projeto já tivesse sido votado. Então, isso é lamentável, é lamentável. Eu já disse, e vou dizer aqui em tribuna, teve professor concursado que ligou para mim para saber o trâmite. Eu disse ao professor concursado, não foi pautado o projeto pelo presidente da casa. Se não foi pautado, a gente não pode fazer nada. E o presidente da casa, ele tem esse poder, porque ele preside as reuniões e preside a pauta. Um projeto só pode ser encaminhado se esse for ordenado pelo presidente da casa. Que eu lamento, estou procurando, né? Eu lamento muito o presidente ter tomado essa medida, e ele sabe que eu tenho procurado ser respeitoso com ele, como autoridade que preside essa casa. Mas eu não posso me calar diante dessa situação que realmente é lamentável. É lamentável. Aí agora o projeto retorna ao Poder Executivo para uma nova análise, certo?
e eu deixo aqui meu parecer como vereador, eu peço à Secretaria de Educação, peço ao CESPAM e peço ao prefeito da cidade. Analise o quanto pode ser dado de aumento aos professores. Chegando a esse número, eu peço que faça o que é justo. O aumento que der aos professores concursados, dê aos professores contratados. Os professores contratados, tá certo? Que foi uma coisa... Ah, João Medeiros está dizendo isso aqui. Não estou dizendo não. Eu já disse antes. Olhe nos anais da casa, veja os meus discursos e veja que teve um dia que os professores estavam tudo aqui. E eu disse, se só pode dar 10%, dê 10%, dê 5% aos contratados e 5% aos efetivos. Estava aqui. Os professores estavam aqui quando eu disse isso. Certo? Então, eu peço encarecidamente ao Poder Executivo que faça essa análise e dê um aumento a todos os professores. Professor contratado, que a gente ficou muito triste do aumento ser só para os efetivos, porque só podia dar aos efetivos por conta da própria matemática, não tinha recurso para dar a todos os professores. Então, esticar a corda todinha para dar um aumento aos efetivos. E os contratados iam ficar de fora. Mas agora eu peço encarecidamente que os contratados não fiquem de fora. Que eles recebam efetivamente o aumento. Se é 8%, divide 4% para os efetivos, 4% para os contratados. Porque todo mundo sabe que o piso salarial dos contratados pesa bem menos. Porque os contratados não têm carreira. Então, o piso dos contratados pesa muito menos para o município, porque eles não têm carreira. Certo? E aos concursados, nós vemos a luta, concordamos, agora não pode se fazer o impossível. Se fez aqui, em cima dessa temática, senhor presidente, uma audiência pública. Talvez foi a pior audiência pública que essa casa já teve. Uma negação. Uma coisa assim, né? Que foi feito para se chamar a atenção e acabou sendo uma negação. Nem os próprios professores, que já estão saturados de serem massa de manobra, vieram. Só veio alguns professores. A classe não veio em peso, não veio nem 20% da classe. Por quê? Porque já sabem que estão saturados e abriram os olhos que estão sendo massa de manobra para estar sendo jogado de um lado para o outro. Então eu peço que o piso também venha aos professores contratados, já que o projeto vai retornar ao Poder Executivo, porque existem regras e essas regras não foram cumpridas nessa casa. Então, eu quero encerrar minha palavra aqui, vereador Pachequinho, me referindo à Vila do Espírito Santo. O povo que está em Espírito Santo, eu peço que me escute com muita atenção. Vocês, povo do Espírito Santo, eu tive a oportunidade, Pachequinho, de morar na Vila do Espírito Santo durante mais de um ano. Eu morei lá, certo? Eu conheço os desafios da Vila do Espírito Santo. Se passou 8 anos do governo passado e nunca se tomou uma iniciativa para resolver o problema da água de uma vila tão representativa como é a Vila do Espírito Santo. Não fizeram nada. Por que não fizeram? Porque não quiseram. Porque tinha a prefeitura na mão, tinha os empresários que ajudavam e nunca fizeram a adutora de Espírito Santo. Nunca fizeram. Povo de Espírito Santo, me diga uma coisa. Esse pessoal passou esse tempo todinho querendo sustentar vocês no voto de cabresto, sustentando vocês
com água de caminhão-pipa. E agora, o prefeito Alexandre Batité, em menos de 2 anos de governo, faz a adutora, chega a água a Espírito Santo, a Vila do Espírito Santo. E o que vocês devem fazer? Eu acho, senhoras e senhores, povo de Espírito Santo, que se houvesse consciência em cada um dos senhores e das senhoras e dos jovens, e parassem para pensar, vocês não dariam um voto ao povo que fez vocês de escravo todo esse tempo. Beneficiando quando podia resolver o problema, quando podia arrancar o dente pela raiz, ficavam só dando paliativos para sustentar vocês e para que vocês tivessem uma subserviência a esse grupo político. Pensem bem, povo do Espírito Santo. Em uma pesquisa, esse povo não era para ter 5% dos votos do Espírito Santo, não era para ter, porque foi feito muita maldade com o povo do Espírito Santo, quando se podia resolver o problema do povo do Espírito Santo, no que diz respeito ao abastecimento de água. Tem coisas para melhorar? Claro que tem. Nenhum governo é perfeito, mas o mais importante que podia ser feito pela vila nesses últimos anos, quem fez foi o prefeito Alexandre Batité e a sua equipe, a quem eu aqui parabenizo. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe.